O capítulo começa com uma referência magnífica a Crossed 2008. Delícia, Cleide! E a nossa Future Taylor falava que a sua crença, e de todos em geral, era que Allah criou o mundo, mas o vírus Crossed não é de sua responsabilidade. Ela nos contava que antes do vírus Crossed haviam 7 bilhões de pessoas no mundo, mas depois a população caiu para 2 milhões, e os infectados, mais de 100 milhões, e o resto foi extinto. Os sobreviventes aprendiam com a vida, os infectados não. Mas depois de 2020, a população caiu para apenas 1 milhão, mas os infectados perderam 100 vezes mais, restando apenas 14 milhões. De onde ela tirou tais informações? Do rabo! Mas são informações interessantes. No entanto, a propagação dos infectados é como um incêndio. Então, em 2050, a população deles foi para 5 milhões e os não infectados apenas 1 milhão. O problema dos infectados é que eles não duram muito e se alimentam da sua própria prole. Os poucos capazes de se organizar em famílias estão isolados, se reproduzindo de maneira desordenada e enfraquecendo a si próprio. Em 2070, é possível que exista mais de 1 milhão de infectados, frutos de incesto, e o número de não infectados pode dobrar. No entanto, em Aleghania, existem 100 mil pessoas e 50 mil infectados. Foi em 2072 que as pessoas se estabeleceram em Murfreesboro, onde os muçulmanos estavam em 1982. Novos prédios foram construídos para orações, e tudo estava indo bem. A humanidade estava se reerguendo. E foi aí que as pessoas começaram a reaproveitar as cidades, enquanto outras se organizavam para varrer os locais dos infectados. Um exemplo disso aconteceu em Boston, onde vários infectados foram eliminados nos esgotos, mas ainda assim o perigo permanece. Mas dependendo da vontade de Allah, existem 200 mil não infectados em Aleghania e apenas 1000 infectados. Essa é a história do novo mundo, e em breve surgirá um novo Alcorão. Este é o início do capítulo Um Cântico para Leibowitz. O grupo segue então com aquela mesma trama de antes, sobre a missão de reconhecimento, onde pode haver muito mais infectados do que eles imaginam. Robbie até pergunta se a chefe poderia ir com eles e quantos ônibus poderia disponibilizar. A chefe responde que poderiam disponibilizar pelo menos 8, até porque missões de varredura é algo que eles conhecem bem. Talvez até poderiam incluir Murfreesboro nessa jornada. Então, Robbie pergunta a Taylor se ela estava de acordo. Ela responde que sim e que essa noite já poderiam começar. E a nossa querida Caution estava muito animada. Murfreesboro era tipo Nova York para eles. Caution também dizia que de cima poderiam incluir Choga. Keller dizia que ouviu sobre isso e talvez até funcionasse. O grupo continua e Taylor dizia que era melhor todo mundo ir junto, porque aí saberiam onde embarcar. Até que então alguém chamava por Taylor. Era o Mustakba, vulgo Musta. Ele disse que ficou sabendo que ela estava por lá através de seu primo. E ele apresenta o Musta para toda a sua rapaziada, dizendo que ele era praticamente o arquivista de Murfreesboro. Mas o Keller, ele se ligava falando, entendi, então vocês querem falar sobre arquivos? E a rapaziada se separava e se despedia. Porque agora eles iriam discutir sobre os arquivos Coolpix e Sherwood. E bem, depois dessa noitada frenética, eles resolvem falar do que é importante realmente, que é uma coisa que ela encontrou em Jackson e que precisava muito da análise do nosso Musta. E então, com a foto em mãos, Taylor dizia que por falta de informações, ela chamou o homem da foto de Pio, e que parecia ser falsa, mais como um desenho. Analisando minuciosamente, o nosso Musta dizia que aquilo ali era um rosto de um criminoso, que foi feito a partir de uma descrição, ou seja, um retrato falado. E, curiosamente, ele tinha um registro sobre essas coisas. Ele informava que o homem da foto escolhia suas vítimas aleatoriamente, a partir dos telefones com o nome certo. Mas o caso nunca foi solucionado, até que a infecção Crossed aconteceu. Taylor dizia que também tinha Sal junto com a fotografia,
Musta dizia que talvez fosse coisa dos infectados, algo aleatório, mas Taylor dizia que não. Ela conta que também encontraram um ornamento e uma fita que parecia ser mais um treinamento de infectados. Ela até perguntava se existiam infectados diferentes em outros lugares, mas ele responde que não sabe direito. Então, Taylor sugere que talvez eles estivessem escondidos, talvez não numa floresta, mas numa ilha onde as pessoas não podem correr. E Musta perguntava, então você está querendo dizer que é como se fosse uma cadeia montanhosa? Em resposta, ela diz que acha que não. Poderia ser os Apalaches, que talvez estão livres, e que enviou um recado pela Radionet, mas não obteve resposta. Então ele pergunta se ela estava recolhendo dados. Ela diz que talvez, mas que por enquanto só sabe desses casos dos infectados incestuosos. Aí, depois de fazer uma piadinha sobre sapecagens, o cara, já queria o segundo round. Aí a Taylor fala, para, tô falando sério. Pode haver coisas que a gente não sabe sobre esses infectados incestuosos. Mas não tem jeito, ela não resiste aos encantos do Musta. Após o ato, ela voltava para suas anotações. Ela dizia que Robbie e Inma definiram juntos a política, enquanto Musta conversa sobre os arquivos. Ela também nos contava que os dois fizeram 3 vezes, bicho, e que precisava disso, porque amanhã voltaria com um trabalho extenso. E contava também que depois da segunda vez, eles conversaram sobre a crença islâmica de Isaac, e debatiam sobre muita coisa ter mudado após a infecção, mas ainda permaneceu. Esse era um dos poucos momentos bons que tinham. Existem momentos de horror, é claro, mas ninguém usa armas, diferente de Murfreesboro, e que amanhã teria mais coisas. A cena corta então para a rapaziada. Fault Fahir estava mostrando as gangues de varredura. E aí a Taylor pergunta pra Inma, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo? E ela responde, opa, tá mais que acertado. A gente varre pro oeste e joga para o norte. E Robbie complementava, dizendo que já tinham códigos de segurança definidos para conversarem através dos rádios. E já tava tudo certinho, tudo bem planejado. E se terminarem por aí, talvez voltassem para o barco. E aí eles conversavam sobre como que estava o Islã naquele momento. Não existia mais isso de mulher só poder andar por aí de turbante, onde só podiam fazer o que um homem mandar, até porque muita coisa teve que mudar após a infecção. E ela também contava que os judeus e cristãos abandonaram suas crenças, menos o Islã. E naquele momento havia chegado o transporte da nossa Taylor. E aí subiam a bordo, tudo beleza, tudo suave. E aí eles chegavam e davam uma olhada na represa. Ela contava que Nilde se enturmava com todo mundo, e geral ficou satisfeito com a varredura. Menos o Robbie, que estava meio bolado com alguma coisa, mas não queria conversar. E aí ela voltou para a cabine para dar uma lida, especificamente sobre o Cântico de Leibowitz, onde dizia que as crenças nunca morreriam. E então aproveitava para ver uma fita que Rojo tinha achado, que era uma Crossed sendo torturada. Analisando bem, ela dizia que parecia ser uma aula de dicção, ou então de eletrochoque. E aí chegava o dia seguinte, e aí estava todo mundo bem, de boa, com suas famílias, até que Robbie chamava George para conversarem em particular. Nas próximas anotações de Taylor, ela dizia que foi tudo muito bem, fizeram as varreduras nas áreas radioativas e chegavam em Tioga ao pôr do sol. Mas durante a refeição, escutava o que estava incomodando o Robbie, onde em Murfreesboro, Robbie viu pássaros com anéis em suas patas, e só eles faziam isso. Só não disse isso antes para não prejudicar o acordo com a varredura. E aí a Georgia ficava brava, anunciava que estavam roubando os pássaros deles. Vixe, despirocava legal. Terceiro dia nessa brincadeira, a Taylor perguntava, e aí, qual é as novas? A Georgia respondia sobre os slings, nenhuma, mas que as gangues estavam tendo muito resultado. Taylor questiona se ele realmente faria parte das varreduras. Robbie responde que sim, mas que seria pouca coisa, afinal seriam só 4 pessoas. E aquela ali era a rapaziada da varredura. E ao meio-dia, eles partiram. Talvez fosse uma missão muito perigosa, ou talvez não. E quando partiam e só sobravam os 3, Keller falava sobre aquela parada dos pássaros, e Taylor responde que em 2104, Robbie começou a colocar anéis nos pássaros, e as pessoas achavam que ele era meio que o Church Face, o cara que sempre estava certo. O grupo falava sobre não ter mais ônibus sobrando para missões, então Taylor falava que iria a cavalo, seria mais rápido, ajudaria muito no que ela está planejando. Cautions perguntava o que era,
E Taylor responde que tem a ver com a fita que Roro havia lhe dado. E também tem relação com o seu papo com o Musta sobre ter infectados nas montanhas. Keller questiona se tinha a ver com os Apalaches. Ela responde que é uma possibilidade, e que sua mãe garantiria essa missão com George, e que se quisessem ir junto, ela conseguiria mais cavalos. E no dia seguinte estava tudo planejado e preparado. Nas colinas se encontravam com Keller e Cautions e pegaram 3 cavalos. E como planejado, seguiram os mapas de Keller. Mas se desse tudo errado, era só voltar para Choga e pedir reforços para uma varredura mais reforçada. E então seguiram rumo ao leste. Cruzaram os campos floridos e depois de 2 ou 3 horas fizeram um acampamento. E então o grupo parte rumo às montanhas. E o que encontrariam? Bem, você vai descobrir no próximo capítulo.